Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Está bom este lugar, Deus tem falado já aos nossos corações. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 13. Enquanto os irmãos encontram, queremos convidar toda a igreja para estar conosco no próximo domingo. Nós teremos aqui o culto normal, onde Deus se faz presente, onde nós viemos para adorar a Deus. Mas como falamos no domingo passado, nós estamos em oração, em jejum. Os obreiros estão em jejum para que nós, no próximo domingo, no momento do clamor, nós venhamos ser usados por Deus, para que Deus salve, transforme vidas, Deus cure, faça milagres em nosso meio. Então, se você tem algum problema, alguma necessidade, ore a Deus, também nos ajude em oração. Se for possível, jejue também. E venha crendo. A tua fé pode te dar a vitória que tanto você precisa. Amém? Domingo nós esperamos toda a igreja aqui com este objetivo. João capítulo 16, versículo 7 em diante, diz assim: Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Pode tomar o teu assento. A nossa gratidão também aos obreiros, companheiros que estão conosco na nossa retaguarda. A responsabilidade aumenta, mas louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. Querida igreja, nós estamos aqui para falarmos hoje sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. É mais um tema da nossa temática de terça-feira sobre o pentecostalismo. E esse texto, ele nos diz os porquês que o Espírito Santo foi enviado para a terra, para a igreja, para os homens, e quais são as suas atribuições. O texto nos diz que é Jesus quem está dizendo que é melhor para a humanidade que ele vá para os céus. Ele mesmo está dizendo no texto. Ele está dizendo porque se ele for, ele vai enviar o Consolador. E este Consolador vem com a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus queria dizer coisas aos discípulos, porém eles não suportariam se Jesus dissesse o que o Espírito Santo tem dito para nós. Mas a missão do Espírito Santo é conduzir o homem nas verdades que Jesus diria aos seus discípulos e a nós. Então, quando nós somos confrontados, é isso que Jesus estava dizendo,
Se eu disser tudo o que vocês precisam ouvir, vocês não suportam. Mas o Espírito Santo Consolador, companheiro, amigo, ele vem e vai conduzir vocês nesta verdade, que vocês não têm condições de ouvir. Às vezes parece complexo isso, mas esta é a realidade que nós precisamos entender, que esta verdade, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, é o Espírito Santo que nos conduz por Ele. E é devagarinho, Ele vai fazendo a obra dia após dia, para que nós possamos suportar esta caminhada. Ele sempre está nos auxiliando, nos esforçando, nos mantendo em conexão com Cristo, para que nós possamos encerrar esta caminhada um dia nos céus de glória. Redenção. O que é a redenção? Nós sabemos o que é, mas no dicionário diz que é salvação. Redenção é salvação. Quando a pessoa é redimida, ela é comprada e se torna uma pessoa livre, alguém paga o seu resgate. Proteção que livra de uma situação difícil. Quando nós não somos redimidos, nós estamos em situação difícil, porque estamos caminhando para a condenação. Mas a redenção vem para nos tirar desta situação. No termo teológico, ele nos diz que é o resgate do ser humano por Cristo. Porque Cristo pagou o preço para nós, pela nossa redenção. Então, é um ato de Deus de salvar o homem. A reconciliação com Deus, a libertação do pecado que nós carregamos, que nascemos com o pecado, Ele nos liberta desse pecado e também da culpa desse pecado. Não somos mais culpados do pecado original, pecado de Adão, que nós trazemos em nós. Então, a palavra redenção vem do grego e significa libertar ante o recebimento de um resgate. Jesus Cristo veio para a terra com a missão de resgatar a humanidade que estava caminhando para a condenação e nos libertou, nos redimiu. E a glorificação será quando nós encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. Amém? Irmãos, esse plano da redenção, ele foi arquitetado por Deus. Na sua onisciência, ele já sabia que o homem pecaria, que não suportaria a tentação do inimigo lá no Éden. Antes da fundação do mundo, Deus já arquitetou, programou, projetou um plano para que nós pudéssemos ser resgatados. Então, esse plano é de Deus, a obra é de Deus, foi Ele que programou, é executada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e tem como agente que convence o homem para que creia no sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo. E esta atuação que nós vamos estudar nesta noite, esta atuação do Espírito Santo. Então, lembrem disso, a obra é de Deus, a execução é de Cristo, e o agente que nos convence desta verdade é o Espírito Santo que habita em nossos corações. Amém? O Espírito Santo, então, olhando para esta ótica de que ele tem uma atuação nesse plano que Deus programou para nós, nós podemos entender, em primeiro lugar, que ele é um amigo. E este amigo, ele é um amigo bem chegado, um amigo que mora em nós.
Poderia haver um outro amigo mais chegado do que aquele que habita em nosso coração? Nós temos vários amigos, mas aquelas pessoas que habitam dentro da nossa casa, geralmente nós temos mais confiança. São pais, são filhos, são cônjuges, e a confiança nestas pessoas nós temos. Mas imagina um amigo que ele está vivendo em nós e que está à nossa disposição para nos auxiliar para a nossa remissão, a nossa salvação, a redenção do homem. Então este amigo, ele é muito mais chegado do que um irmão. Esta é a frase que nós muitas vezes falamos. E esta atuação, ela vem de antes da conversão do homem até a sua glorificação. Esta redenção, ela começa quando ainda nós não somos convencidos de que a verdade está em Jesus Cristo. Nós somos auxiliados pelo Espírito Santo ainda antes de nos convertermos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então o Espírito Santo já começa a trabalhar em nossas vidas e ele estará presente em cada processo que nós passamos nesta caminhada. E a experiência da conversão, quando o homem ouve a palavra de Deus, ou quando ele lê a palavra de Deus, o Espírito Santo se aproxima dele e o convence de que aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está ouvindo, uma palavra evangelística, o Espírito Santo faz entender. E esta experiência, ela é tão sublime, tão maravilhosa na vida do homem, que ninguém esquece. Geralmente nós vemos e ouvimos pessoas dizendo: no dia em que eu aceitei Jesus, foi assim. No dia em que eu entrei na porta de um templo, eu senti isso. No dia em que eu vim para frente, dobrei os meus joelhos e aceitei Jesus como Salvador, a minha vida foi transformada. E esta transformação é obra do Espírito Santo. A atuação do Espírito que já está agindo na vida de cada um de nós. Mas ela não para por aí. Ela guia o homem em toda a verdade, assim como nós lemos em João 16:13. Toda a verdade que nós precisamos aceitar, ele vai nos guiando nesta verdade. Jesus disse nesse texto que ele veio para que, ou seja, o Espírito Santo veio para que convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque o homem está no pecado, ele não conhece a justiça de Cristo e não conhece o juízo que nós vamos passar. Mas o Espírito Santo vem e nos convence, dizendo para nós: você é pecador, você precisa se convencer, se converter e se arrepender. Porque você vive em um mundo injusto. Você precisa conhecer a justiça de Deus. E não pense que não haverá um juízo para nós. Haverá um juízo. Mas também nós somos convencidos de que quando nós enfrentarmos este juízo, seguindo os princípios que o Espírito Santo nos direciona, nós não seremos condenados, mas perdoados e salvos pela misericórdia e graça do Senhor. E é nesse caminho que nós caminhamos. E o diabo tenta nos fazer esquecer que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador.
aquele que está sempre conosco. E muitas vezes o espírito, ou seja, o diabo, ele tenta nos levar por caminhos secularizados. Caminhos que o homem, muitas vezes ouvimos a frase, todos os caminhos levam a Deus. Mas é uma mentira do diabo. Porque o único caminho é Jesus Cristo. E o único que nos leva por este caminho é o Espírito Santo. E nós não podemos esquecer desta verdade, porque é este Espírito que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E estes métodos que muitas vezes o inimigo quer que nós aceitamos, são a salvação pelas obras, a salvação por sacrifícios, por serviços, por mutilações ou qualquer outra forma que o inimigo nos apresente, não é o caminho da verdade. O único caminho da verdade é aquele que o Espírito Santo vai nos conduzindo, mesmo que seja difícil, mesmo que a nossa consciência ela nos acuse em muitas coisas que fazemos. O Espírito Santo está ali nos auxiliando para que a consciência nos mostre que o caminho não está certo. Nós precisamos andar pelo caminho da verdade. Jesus é o nosso único caminho que nos leva à salvação. Mas também a atuação do Espírito Santo, ela vem para convencer o mundo do seu pecado. E João 16:9, nós vemos muito bem que Jesus diz, convencer do pecado porque não creem em mim. O mundo não crê em Jesus Cristo. E nós vemos muitas pessoas tratar Jesus como qualquer coisa, com sarcasmo. Tratar Jesus e falar de Jesus, principalmente nesta geração em que estamos vivendo. Mas se o Espírito Santo agir na vida destas pessoas, eles vão se arrepender, vão reconhecer o seu pecado, vão entender que precisam de um Salvador. E é por isso que Jesus disse, o Espírito vem para os convencer do seu pecado. Ele tem esta tarefa de persuadir a humanidade, de convencer a humanidade, que a cruz de Jesus, aquele sacrifício, não pode ser desacreditado, mas crido. Porque vamos ser bem sinceros, irmãos, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, quando não conhecíamos o amor de Deus, nós também não críamos na cruz de Jesus. Nós ouvíamos falar, mas não tínhamos convicção de que aquilo era verdade. Mas quando o Espírito Santo, ele entra na vida do homem e o convence, o persuade a aceitar esta verdade, tudo muda. E nós lemos a palavra de Deus e aceitamos, nós não criticamos mais o texto bíblico, porque o Espírito Santo nos convenceu de que a cruz de Jesus é verdade, mas o diabo não quer que nós aceitamos isso. Então o convencimento leva ao arrependimento e mostra o estado espiritual de cada crente, ou seja, de cada homem, dizendo para nós, o teu estado espiritual é péssimo, é longe de Deus, e você precisa reconhecer que o Espírito Santo é quem te auxilia para chegar no processo da santificação, para aceitar de inteiro, por inteiro, este sacrifício que nos leva aos céus de glória. Mas também, ele age durante a nossa vida, não somente na conversão.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos consola, ele é o Paráclito, alguém chamado para estar ao lado, para ajudar, para defender, para advogar, interceder e auxiliar. Veja as multiformes formas de que o Espírito trabalha na vida do crente. Ele auxilia, ele intercede, como as irmãs aqui cantaram, ele advoga diante de Deus, ele nos defende e está ao nosso lado para todos os momentos. E é por isso que nós precisamos aceitar que ele é quem nos ajuda diariamente. O Espírito Santo, ele está à nossa inteira disposição. Ele é aquele, meus irmãos, que se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós estaríamos assim como os discípulos. Jesus foi levado à cruz e eles desertaram, sumiram, voltaram para os seus afazeres. Mas quando o Espírito entrou na vida deles, mudou tudo. Porque ele nos auxilia, ele está junto, nos motivando, nos esforçando para que nós demos o próximo passo. E sem o Espírito, nós seríamos homens naturais, assim como nós vemos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas ele é quem nos auxilia em todos os momentos, principalmente, nós vemos mais a sua atuação nos momentos de angústia, momento de tristeza. Quando nós buscamos, de todas as formas, vencer as dificuldades, e às vezes o dia está difícil, o momento está muito difícil, e de repente você liga um louvor, e aquele louvor vem de uma forma branda, e ele vai empurrando a tristeza para o lado, para fora, e o Espírito Santo vai enchendo a tua alma. Quando você não tem palavras para orar, mas você dobra os joelhos e começa a chorar na presença do Senhor. E então você começa a se encher de algo bom, que é o gozo que nós sentimos quando o Espírito Santo nos enche da sua graça. E nós chegamos na oração de uma forma e levantamos de outra forma totalmente diferente. É o Espírito Santo atuando, agindo na vida do crente que busca e que sabe que o Espírito Santo tem este poder. E ele, como sendo nosso melhor amigo, ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, para nos dar vitória em todas as coisas. Então nós não podemos abandonar, esquecer desse Espírito Santo, que é o nosso amigo mais chegado. Mas ele também nos ensina, ele tem as mesmas prerrogativas de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensina em João 16:13, nós lemos ali, 16:13, porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. No decorrer da caminhada, ele vai nos ensinando, aos poucos, dá mais um passo aqui, dá mais outro ali, e nós vamos entendendo a caminhada e vamos prosseguindo, avançando, com a ajuda do Espírito Santo, porque ele é da mesma essência de Jesus Cristo, nós já estudamos isso aqui. Ele nos ensina todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o quanto Jesus falou. Então, quando nós precisamos de algo, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, e nós precisamos de uma palavra, o Espírito Santo nos faz lembrar de um texto, de um versículo, de uma parábola, de uma história bíblica, e ele vai
nos alertando, nos ensinando, nos trazendo exemplos e nos ajudando. Mas Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. Em Romanos 8:26 nós lemos o seguinte: o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Porque Deus coloca o desejo no nosso coração. O Espírito Santo nos mostra o que precisamos pedir, mas nós não sabemos como. E então Ele pega a nossa oração, leva diante de Deus, intercede por nós, organiza a nossa oração. E nós recebemos aquilo que o Espírito Santo já havia colocado em nosso coração como desejo. Então, quem acha que é forte, cuidado para não cair. Mas quem reconhece a sua fraqueza, sabe que tem um Deus que mora em nós e que nos auxilia, que nos momentos difíceis intercede por nós e que geme diante de Deus pelas nossas causas. Outras formas de atuação, nós temos várias formas, mas ele também, em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos diz que nós temos uma garantia. Ele é a nossa garantia da esperança que nós temos. Está escrito assim: nele também vocês, que depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, isso aqui é depois da conversão do homem, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito se torna a marca de Cristo no crente. A partir daquele momento, o Espírito Santo em nós está dizendo: você é propriedade de Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a presença do Espírito no coração do homem é a garantia de que somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E chegará um tempo que seremos levados daqui para a eternidade. E a nossa herança está garantida quando nós sentimos o Espírito aqui e sentimos que Ele nos orienta, nos direciona nesse caminho. Queridos irmãos, tem muitas coisas que o Espírito Santo, Ele age nas nossas vidas. Quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos de qualquer forma. O Espírito Santo, quando Ele toma o crente, Ele nos faz adorar a Deus de uma forma tão sublime. E lá em Filipenses 3:3 diz assim: porque nós é que somos a circuncisão. Ele está dizendo que nós não podemos entender que a adoração é qualquer mutilação física, como acontecia no Antigo Testamento, no tempo da lei. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Não é esta carne sendo mutilada que vai adorar a Deus, mas a forma espiritual que o Espírito nos conduz na adoração a Deus, e que quanto mais nós mergulhamos no Espírito Santo, mais adoração, mais verdadeira nós vamos produzir para Deus. Ele nos ajuda nesta forma. E também nos transformando dia a dia. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não são as nossas obras, mas o Espírito que habita em nós, aquele que nos convence, mas segundo a sua misericórdia,
A misericórdia de Deus envia o Espírito Santo para nos convencer, para nos resgatar e nos direcionar. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração, aquilo que acontece todos os dias na nossa vida, que limpa o nosso coração, que tira fora todos os espíritos que nos prendem, nos impedindo de adorar a Deus da forma como nós devemos. Este Espírito que nos transforma todos os dias. Ele também nos ajuda, distribuindo os dons para a igreja, nos fazendo produzir o fruto do Espírito. Por quê? Nós vivemos no tempo da graça. E o tempo da graça é o tempo em que o Espírito tem a missão de conduzir a igreja. É o amigo do noivo lá da parábola das 10 virgens. E ele nos auxilia, nos ajuda, nos prepara para que um dia a igreja se encontre com o noivo. Esta é a missão do Espírito Santo, a atuação do Espírito no plano da redenção. Ela é geral, é total, ela nos auxilia em todos os momentos da nossa vida, em toda a igreja. Por isso que nós não podemos nos esquecer que Ele está em nós, nos ajudando, está em nós nos auxiliando nos momentos bons e nos momentos difíceis, para que nós não percamos o foco, o objetivo da vida cristã. Não esquecemos que Deus é quem planejou o plano da redenção. Jesus Cristo executou esse plano na cruz do Calvário, mas o agente preparador e convencedor da igreja é o Espírito Santo, que está em nós, que opera em nós, que tem liberdade para nos direcionar. Tenhamos comunhão com Ele, porque Ele é Deus e está no coração de cada um de nós. Amém? Se coloca de pé, pastor Argemiro vai encerrar o nosso culto nesta noite, também orar por todos, e eu agradeço a presença de todos os irmãos e que nós vamos continuar aprendendo da palavra do Senhor.